Quando ainda era criança, os meus pais moravam no Piauí com os seus filhos, incluindo eu. Depois se mudamos para o Ceará e passamos a morar em uma cidade chamada Tianguá, no Piauí, onde morávamos em um interior chamada Catarina. Como eu havia relatado antes, nós passávamos muita necessidade. Então certo dia minha mãe começou a trabalhar para o japonês do nome Masakia. A horta que ele tinha ficava nas margens do Jaburu, e minha mãe, como já era acostumada a trabalhar na roça, esse trabalho é no japonês. Apesar de ser um trabalho árduo para ela, era a rotina do seu trabalho. O meu pai também começou a trabalhar também para o seu Masakia, só que era em Peleita. O seu Masakia gostava muito do trabalho dos meus pais. Devido a isso, ele perguntou aos meus pais se eles queriam morar em Tianguá e trabalhar para ele. O seu Masakia tinha muitas hectares de terras e ele plantava todo tipo de verduras. Também tinha casas para os seus trabalhadores morarem. Com essa proposta, a minha mãe gostou, ficou bastante interessada. Acredito eu que meus pais tiveram alguns dias para pensar e ponderar, para colocar e analisar toda a situação, tanto as positivas como as negativas. E então, depois desses dias conversando entre si para resolver como seria o seu futuro e dos seus filhos, resolveram aceitar a proposta e todos viemos para Tianguá, menos a minha irmã Maria. O meu pai continuou na Catarina cuidando da nossa casa antiga. Quem ficou na Catarina foi o meu pai, minha irmã Antônia, meu irmão Degivaldo, sua esposa Rosilene, seu filho Jones e minha irmã Carlota. O meu pai continuou com as suas caças, pescas e alguns trabalhos para se alimentar. O meu pai era carpinteiro e pedreiro dos bons. O meu pai tinha um amigo que era o Estevão, sim. Esse Estevão era o melhor amigo do meu pai, sim, o melhor amigo da família. O Estevão ajudava o meu pai quantas vezes ele podia, e meu pai era muito grato por isso. Meus pais tendo 11 filhos para criar, só que um morreu de sarampo antes que eu nascesse. Esse filho que morreu era uma menina do nome Francisca Antônia. Sim, ela morreu de sarampo. E então, quando eu nasci, ficou sendo 10 filhos, sendo eu o casulo de todos. Sempre que meu pai ia caçar, o Estevão ia junto, sim. Aonde um ia, o outro ia, e assim sucessivamente. Depois que meu pai voltou para Catarina para cuidar de nossa casa, a minha mãe ficou no sítio Pitanguinha comigo e os meus outros irmãos. Antes de nós morarmos na casa do seu Masakia, nós já tínhamos morado em algumas outras asas. Enquanto a minha mãe trabalhava arduamente para nos sustentar, meu pai estava na Catarina também trabalhando arduamente. Estevão sempre do seu lado ajudando. O vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Esse versículo encontrado nas escrituras nos ensinam sobre quem é realmente e o que o álcool pode fazer ao ingerirmos. Também fica bem claro que o nosso corpo é o templo de Deus. Em outro versículo mostram que a bebida alcoólica descobre a nossa nudez. Sim, quando estamos com o efeito do álcool, a pessoa muda totalmente. Além de machucar, as pessoas machucam a si mesmos. O Estevão consumia muita bebida alcoólica, ou seja, ele já era dominado pela bebida. Eu não me lembro se Estevão, mas os meus pais falavam que quando Estevão bebia, ele ficava muito nervoso e zangado.
extremamente impulsivo. Certo dia, quando a minha irmã Antônia estava na Catarina para cuidar da casa, nesse dia estava com meu pai, Antônia e Edivaldo, sua esposa Rosilene e seu filho Jones. O Estevão chegou muito zangado e chutava tudo que via pela frente. Quando Estevão chegou na frente da porta de casa, ele gritou: marca abraço. Cadê tu? Cadê tu, marca abraço? Pois era assim que ele e meu pai se comunicavam. Nesse momento quem estava em casa era minha irmã Antônia e seu sobrinho Jones. Os seus pais tinham saído para pegar a água que ficava um pouco distante da casa. A minha irmã Antônia saiu para fora com o sobrinho no colo e ele o ameaçou os dois, dizendo que ia o matar. Aconteceu que a minha irmã gritou pelo meu pai e em seguida o meu pai apareceu muito assustado, perguntando o que estava acontecendo. O Estevão, fora de si, disse que tinha chegado a hora do meu pai. Então, o Estevão começou a empurrar o meu pai pedindo comida. O pai pedindo para ele esperar um pouco, mas ele não quis saber e foi agredindo meu pai. Agressão essa tanto física como verbal. O meu pai pedia para ele ir para casa tomar um banho e dormir, mas o Estevão continuou com as agressões. Depois disso meu pai deu alguns conselhos e entrou para dentro de casa, achando que tudo isso poderia ser uma brincadeira. Estevão, com seu facão novamente, começou a ameaçar o meu pai e quem estava dentro de casa. Ele gritava como um louco: marca abraço, marca abraço, hoje eu te mato.